Muito boa tarde a todos. Prazer, como foi dito, patrocinar aqui o evento e fazer parte deste debate. Acho que é muito legal porque eu vejo que as apresentações estão bem complementares, então fico feliz de contribuir aqui com a nossa visão como Cummins e trazer um pouquinho para vocês inicialmente. Acho que a maioria aqui já conhece, mas gostaria de trazer um pouquinho como é que a Cummins está se posicionando e quem é a Cummins, né? Então, a nossa história é desde o início baseada na inovação. Como já foi dito aí dos primórdios, quando foi lançado o motor a diesel, a Cummins veio aí aproveitando dessa tecnologia robusta, foi fundada em 1919 com esses dois visionários, e o nosso, à época, CEO, J. Irving Miller, ele foi um visionário porque ele trouxe ali valores que vêm se muito no nosso DNA até hoje. Então, ele assentou aí alicerces fortes, trazendo uma participação colaborativa e integrando os nossos valores, que eu vou falar mais adiante. Não vou falar com detalhes aqui de toda essa trajetória de décadas, mas o que eu queria destacar é que fizemos 100 anos, né, globalmente, 50 anos no Brasil em 2021, com alguns prêmios aí ao longo dessa trajetória. E falando um pouco mais sobre a Cummins Brasil, estamos ali em Guarulhos, na Dutra, acho que a maioria de vocês devem conhecer. Temos também, recentemente foi anunciado que nós compramos a Meritor, então agora a Cummins também está em Osasco e Resende. Temos 13 milhões aí em dólares investidos em desenvolvimento, em pesquisa, mais de 3 mil colaboradores, 5 plantas, 5 negócios diferentes, que eu vou trazer mais com detalhes também, centros de distribuição por todo o país e um centro de tecnologia também. Temos já mais de quase 1,5 milhões de produtos de motores produzidos no Brasil. E aqui é possível ver toda a nossa distribuição. Então, temos aí 33 distribuidores locais por todo o país, dando suporte a ao nosso portfólio. Parcerias globais muito bem estabelecidas em diversos segmentos. E aí, como eu falei lá atrás, nossos diferentes CEOs, os valores muito estabelecidos, então a nossa missão, né, que é melhorar a vida das pessoas potencializando um mundo mais próspero, né? Então, como foi falado, sim, a conta precisa fechar, precisamos fazer dinheiro, mas preocupando-se com a comunidade, preocupando-se com o nosso entorno. Então, nós temos valores de integridade, porque a gente entende que a gente precisa fazer o que é certo, cumprir a lei em qualquer lugar onde estivermos. A diversidade e inclusão é um valor muito forte para nós também. O zelo por os nossos colaboradores e pela comunidade onde estamos inseridos. A excelência, acho que para muitos já ouviram aí com os caminhoneiros ou quem usa as nossas máquinas, né, que conhecem um produto que é até dito como Cummins, né, é um produto confiável realmente. E um trabalho em equipe, onde todos vão ser beneficiados, né? Uma cultura muito forte, então. E a gente vai trazer para vocês também qual é a nossa estratégia de destino ao zero. Bom, falando um pouco mais sobre os nossos valores, então nós temos esses valores, como eu falei, muito fortes dentro da indústria, da nossa, parte da nossa marca mesmo. A diversidade faz parte do nosso legado, é o nosso papel e sempre olhando para o futuro também. Diversidade, equidade, inclusão e cultura. Então, a gente pensa muito e tem muitas ações com diversos grupos de funcionários falando sobre a inclusão da deficiência, de pessoas com deficiência, equidade de gênero também. Equidade também, incluindo diferentes faixas etárias na nossa empresa. E responsabilidade corporativa, né? É um valor muito importante. Todos os colaboradores têm ali, no mínimo, 4 horas para contribuir com responsabilidade corporativa, fazendo bem, contribuindo ali para a sociedade ao nosso entorno. Então, a gente tive o privilégio esse ano de participar dando aulas de inglês para uma comunidade ali de perto, e é muito enriquecedor para as duas partes, né? Essa troca que a gente tem. E programas estratégicos globais também. Bom, aqui a gente tem duas falas de dois CEOs, né? O nosso CEO que eu mencionei lá atrás, o Irving Miller,
aqui falando sobre essa nossa fundação, essa nossa confiabilidade a longo prazo. E aqui a nossa CEO atual, Jennifer Ramsey, que fala muito sobre sustentabilidade, né? Como é que a gente, então, é confiável por tanto tempo olhando para um mundo mais sustentável. Aqui a gente vai ouvir um pouco mais sobre isso também. Então, a gente opera hoje em 5 diferentes unidades de negócios. As nossas unidades de negócios de motores, então a Cummins é a maior produtora de motores a diesel do mundo. A gente tem também os nossos sistemas, unidades de negócios de sistemas de geração de energia, componentes, olhando aí para turbos, para sistemas de pós-tratamento, distribuição também, como a gente viu ali, uma rede de distribuição completa, e a Accelera, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a Accelera é a nossa nova unidade de negócios que não é diesel, então são todas as novas tecnologias. A gente tem eletrolisadores, as células de combustível, sistemas eletrificados em geral estão dentro da Accelera by Cummins. E aí, trazendo um pouco mais sobre os nossos diferenciais, né? A gente tem, então, mais de um século de inovação, uma presença aí global, experiência que é muito confiável no nosso mercado, projetos customizados, a gente tem muito olhar para o cliente, a necessidade do cliente, um suporte, serviço em todo o país, soluções digitais, rental também, e essa parceria é bem relevante, né? Novas tecnologias e inovação, e aqui a gente vai trazer mais sobre isso. O que a gente quer trazer com novas tecnologias, né? A gente tem aqui, como falei, né, a eletrificação, células de combustíveis, muitos produtos aí que a gente olha no negócio da Accelera. Aqui, para quem já está familiarizado com os protocolos do Greenhouse Gases, né, a gente tem aqui o escopo 1, 2 e 3, olhando muito isso. Nos nossos relatórios de sustentabilidade, a gente vai ter mais detalhes sobre essas metas, mas nós temos metas muito claras e definidas, aspiracionais, para 2050. Então, a gente tem até aqui um acrônimo, o Planet 2050, né, o Planet também é um acrônimo, então é prosperidade, liderança, advocacy, nutrindo em meio ambiente e juntos. E aqui tá, não vou ir no detalhe porque eu quero chegar na parte onde a gente vai falar mais sobre o Brasil. Então aqui a gente tem todas as metas sobre escopo 1, 2 e 3 também, as nossas metas para 2050, né? E a nossa estratégia para chegar aí é o destino ao zero. Nessa estratégia, a gente olha para como é que a gente consegue baixar as emissões, quais são as tecnologias, qual é o portfólio, quais são os produtos que a gente vai usar para isso, reduzindo as emissões do fabricante até o consumidor, impulsionando a adoção do cliente em larga escala e atingindo os níveis de emissões de zero até 2050. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa agir hoje. A nossa jornada não começa aqui. Como já foi muito bem mostrado, a gente tem o Proconv aqui no Brasil, que já vem impulsionando a redução de emissões, e nessa jornada de reduzir emissões, nós já estamos colaborando aí para a descarbonização. Hoje, a gente não olha mais só para as emissões, mas a gente fala de descarbonização de uma forma muito mais abrangente. Então, a gente olha para quais são as nossas fontes de energia, então, quais são os combustíveis, uma rede descarbonizada, então não só para o combustível fóssil, mas quais são as outras opções que temos, a economia também olhando para o hidrogênio e como a gente armazena essa energia. E aí a gente olha para soluções, quer dizer, nós temos então motores de diversos, um portfólio bem interessante de motores, a hibridização, que pode ser um caminho também, a eletrificação não é a única solução, mas é uma opção, e as células de combustível. Agora, aterrissando mais aqui para o Brasil, né? Aqui a gente estava olhando com uma visão muito mais global. Quando a gente olha para o Brasil, qual é a nossa... o que a gente pensa, né, como Cummins? A gente precisa olhar para esse tripé, entender a infraestrutura de onde estamos, qual é a infraestrutura aqui de Brasil, qual é a regulamentação? Então, foi falado também sobre a frota. Como é que a nossa frota precisa melhorar para a gente diminuir a poluição também? Isso também é um advocacy na regulamentação. Quando a gente entra com novas tecnologias, que aí teríamos a outra ponta ali do tripé, como essa nova tecnologia está regulamentada, para que todos joguem o mesmo jogo, com as mesmas regras. Então, a gente precisa olhar para esse tripé, entender cada um deles e ver onde a gente precisa influenciar.
Quando a gente olha para o Brasil, acho que isso não é novidade para ninguém. A gente tem uma a matriz energética brasileira muito renovável, né? A gente tem aí a matriz energética com até a elétrica, inclusive com mais de 92% quando a gente olha renovável, quando a gente olha principalmente para o sistema integrado nacional. Quando a gente faz até apresentação para pessoas fora do Brasil, isso aqui é muito interessante. Para a gente está chovendo no molhado, certo? Quer dizer, a disponibilidade do etanol, por mais que a gente tenha variação de preço de um estado para o outro, mas é bem fundamentada a disponibilidade do etanol. E o biometano, como foi falado também antes, ele tem uma pegada ainda mais limpa, porque ele vai derivar ou da compostagem ou de uma segunda geração ali do etanol, da decomposição. Então, a gente tem várias fontes para o biometano. E não tem como, por mais que seja verde ou mais bonito, a gente precisa olhar para o preço. Então, a depender do estado, da região, o etanol ele pode sim ser mais competitivo do que o diesel até, inclusive para pesados. Quando a gente olha para a produção do hidrogênio, também a nossa região, a gente não tem nesse gráfico o valor do hidrogênio no Brasil, mas a gente vê que Chile também é um local bem favorável para a produção de hidrogênio, e ali no Nordeste, né, no Ceará, a gente vê que também é um potencial e que o valor ali também está bem competitivo. A gente olha para isso e pensa, tá, como é que a gente se beneficia então? Será que o elétrico é a solução? Como já foi falado, é uma potencial vertente? A gente olha para um ciclo virtuoso como quanto mais a gente descarboniza a frota, olhando desde a fonte, né, até o seu uso, a gente tem uma frota com mais biocombustíveis, então a gente vai ter uma cadeia de produção mais limpa. Os biocombustíveis, então, a gente está emitindo menos e a gente tem mais capilaridade disso. Quando a gente olha para o elétrico, é o que o Camilo acabou de dizer. Quer dizer, será que a nossa matriz energética aguenta, por mais limpa que ela seja? Então, a gente vai aumentar a frota eletrificada e a gente vai precisar ainda de mais energia. Essa nova energia, para complementar, será que ela vai ser limpa? Será que a gente, de fato, está limpando a nossa frota, né? O que a gente quer aumentar e o que a gente quer diminuir aí da nossa produção de energia? Então, assim, quando a gente olha para o ciclo de vida, acho que é óbvio esse slide, mas o diesel é uma energia fóssil, né? Então, ele vai ser extraído e o ciclo não fecha, né? Quando a gente olha para o biocombustível, a gente tem um ciclo neutro, a gente vai fechar a conta. E já para baterias existe toda essa complexidade. Ela tem um ciclo de vida aí de 8 a 10 anos, e depois o que a gente faz? A gente dá um reuso? A reciclagem dessa bateria está estabelecida? Acho que tem muito ainda a ser conversado, a ser discutido sobre isso. Esse slide acho que é bem complementar ao que já foi falado aqui. Então, quando a gente olha para a pegada de carbono, né, para a emissão de CO2 do poço à roda, o diesel ele acaba sendo um maior emissor, entretanto, os elétricos não necessariamente eles são os mocinhos aí, porque a gente tem, como eu falei, a bateria, que também emite no poço, né, na origem. Então, a gente tem o gás natural, que também é origem fóssil e tem uma pegada aí bem alta, óbvio, não tão alta quanto o diesel, mas temos outras opções. A gente tem o biodiesel, a gente tem o etanol, que quando tem 60% de eficiência, ele é bem competitivo, e o biometano, que como falei ali atrás, né? Ele é bastante interessante comparado aos combustíveis, aos biocombustíveis. E um estudo aí feito pela LCA mostrando o impacto econômico acumulado aí. A gente aumenta, quando a gente olha o status quo comparado a uma hibridização ou aumento de elétricos, uma hibridização, a gente vai ter uma produção local muito maior do que a eletrificação, que a gente está vendo que está chegando muita produção de fora. A gente tem aí valores adicionados ao PIB aumentados para o Brasil também, e os impostos, naturalmente, e empregos locais sendo aumentados. As nossas aplicações, então, são diversas. A gente deu destaque aí a essas que estão em vermelho, porque são as que mais têm a ver aqui com a Sobra-Tema, né? E pensando em on-highway e off-highway, né, o nosso portfólio de motores, então, tem uma gama bem interessante, bastante variada, tanto para diesel quanto para gás natural. Tecnologia, então, onde a gente está olhando para a descarbonização?
Quando a gente pensa em off-highway na nossa aplicação, o que a gente expôs ali na Fenatran também, o motor Helm, né? Então, o que que é o Helm? Alta eficiência, baixas emissões e múltiplos combustíveis. Então, o que que seriam aqueles 3 cabeçotes que o Gil mencionou ali? A gente tem para a mesma plataforma a mesma base do motor e a gente vai trocar ali os cabeçotes, a gente vai trocar o sistema de combustível. Isso significa que a gente vai ter uma otimização tanto na produção quanto em serviços para esses produtos. Então, isso já está estabelecido para essas 3 plataformas. Também a gente recém lançou o motor que é a SF, desenvolvido por nós brasileiros, especificamente para o Brasil, com uma série aí de características muito importantes para o nosso segmento. Então, ele tem mais alta densidade de potência no mercado, um intervalo de trocas aí de óleo muito interessante para esse segmento também, um peso muito baixo, uma economia muito interessante também de combustível, apto para o B20, opera muito bem em altitude e operação bastante silenciosa. E ele está pronto para atender o Mar 2 ou Tier 4 Final. Então, é o que a gente vem falando, a gente quer avançar também em emissões e em eficiência baixas emissões de CO2 também. A gente veio também trazendo na Fenatran e a gente vem falando sobre o motor o ciclo Otto, o Octane, que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos, mas a gente sabe que a realidade, quando a gente olha para o mundo, quem realmente tem o etanol disponível e precisa desse motor somos nós, certo? Então, o que a gente está trazendo para cá para continuar o desenvolvimento desse motor, já com aplicações muito claras para o Brasil, com muita confiabilidade, componentes muito similares à nossa plataforma B6.7 para o ciclo diesel. O sistema, como já foi mencionado até pela FBT, um sistema de pós-tratamento desses motores é mais simplificado, uma longevidade Cummins, né? Então, muito confiável. O TCO também, ele tem alta eficiência, uma manutenção de intervalos de troca de serviço muito longas, depreciação e valor de revenda bastante interessantes também para a categoria. Performance, a gente tem esse motor com 330 cavalos e 895 Nm. E é um produto que está sendo muito valorizado pelo mercado. E, recentemente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o acordo pioneiro aí, assinado entre Vale, Komatsu e Cummins. Então, é o primeiro motor para essa categoria para rodar com etanol. Então, é um avanço considerável na sustentabilidade, né, onde a gente traz aí para o segmento de fora da estrada, para a mineração, os biocombustível, numa forma bastante otimizando aí redução de emissão em até 70%. Então, são essas as novas tecnologias e as informações aí que eu queria dividir com vocês, e acho que é isso. Obrigada. Música